A gente tem atualizações também do caso da morte da torcedora Gabriela Anelli. A Justiça de São Paulo deu agora 15 dias para o Palmeiras contestar um processo aberto pela família da torcedora morta no ano passado, depois de ser atingida por um estilhaço de vidro de uma garrafa arremessada num confronto entre palmeirenses e flamenguistas na porta do estádio do Palmeiras. A ação foi aberta pelo irmão da vítima, o Felipe, que alega que em determinado momento, na entrada do estádio, os portões que separavam as torcidas foram abertos, ocasionando a tragédia. Na época, a PM admitiu um erro na estratégia de ação da PVC. Só havia um carro da Guarda Civil Municipal na hora da Guerra das Garrafas. Eu conheço muito esse lugar, a Rua Padre Antônio Tomás. Os portões não foram abertos, os portões não estavam abertos para a torcida entrar ainda. Eram aproximadamente 6 da tarde, a polícia já deveria estar no local. A polícia militar não tinha chegado ao local e ela não tinha feito os bloqueios das ruas. Nos jogos, especialmente os jogos com torcidas rivais, como Palmeiras e Cruzeiro, como Palmeiras e Flamengo, isto porque tem sido torcida única nos clássicos, contra Corinthians, São Paulo, Santos, então não tem torcida rival nesse tipo de jogo. A Rua Padre Antônio Tomás, na altura da Rua Teixeira e Souza, barras de metal colocadas como bloqueio entre as torcidas. E o acesso da Avenida Francisco Matarazzo para a Rua Padre Antônio Tomás, por onde entram torcedores do Palmeiras de camarote e do portão C1, também é feito bloqueio. O bloqueio não tinha sido feito. E o bloqueio com as barras de metal para separar as duas torcidas não tinha levantado. As placas estavam no chão. Por isso é que houve. Esse momento é o momento que eu mostro onde é que estão até hoje vendendo garrafas. Esse é o supermercado Oxxo, que tem na esquina da Francisco Matarazzo. Olha o Oxxo ali, ó. Eu estou caminhando do supermercado em direção à Rua Padre Antônio Tomás, onde aconteceu a morte da Gabriela. Os portões estavam fechados. Não é verdade que os portões estavam abertos. Os portões estavam fechados. O que estava aberto era o bloqueio que deveria ter sido feito pela Polícia Militar. No dia seguinte à morte da Gabriela Anelli, ou melhor, 2 dias depois, ela morreu na segunda-feira, no dia que ela morreu. O jogo foi no sábado à noite, ela morreu na segunda-feira. No dia que ela morreu, eu tive no local, conversei com os comerciantes que relataram a guerra de garrafas e relataram que não tinha no local a polícia chegada ainda. Tinha só um carro da Guarda Civil Metropolitana. Naquele dia, foi dia 10 de julho de 2023, eu conversei com o tenente-coronel Elcio, na época o responsável pelo batalhão de choque, pelo 2º batalhão de choque do policiamento de estádios. Dei o meu relato, falei, tá sem bloqueio na Matarazzo, sem bloqueio das torcidas, por isso começaram as garrafas. Os bares vendem garrafa. Os bares só vendem copo descartável de plástico. Mas o supermercado vende. E os vendedores ambulantes vendem garrafa. Quando eu fiz o relato, o Daniel Elcio confirmou para mim, admitiu para mim que houve uma falha de estratégia da Polícia Militar. Isso não exclui responsabilidade do clube mandante. Mas a grande responsabilidade, neste caso, foi da Polícia Militar, que admitiu em conversa comigo. Os portões do estádio estavam fechados. O policiamento devia estar lá fora. Boa. Mas, André, agora tem esses 15 dias que a Justiça de São Paulo deu para o clube, né, para contestar. E o que deve acontecer depois disso? Bom, agora vai se ouvir a parte, obviamente, o processo vai seguir, vai se entender se cabe ou não uma indenização do clube por danos morais à família. Essa é toda a questão. A família entra com um pedido de reparação, obviamente, o clube também como responsável. Por quê? Porque a Lei Geral do Esporte traz essa responsabilidade. Inclusive, poderia ter sido punido pela Justiça Desportiva, porque a responsabilidade com relação à segurança, e esse já é um entendimento do Tribunal Esportivo, ela vale dentro do estádio, obviamente, mas no entorno do estádio. Esse conceito de entorno do estádio, obviamente, portão que dá acesso, rua que dá acesso à arena esportiva, ao estádio esportivo, está dentro do entorno do estádio. Já se discutiu, inclusive, a responsabilidade para além do entorno, como foi o caso do esporte, que no primeiro momento foi condenado por uma violência que aconteceu a 8 quilômetros, e depois, em segunda instância, ele acabou sendo absolvido. Agora, existe um consenso dentro da Justiça Desportiva que a responsabilidade pela segurança também é no entorno, e eu imagino que essa área, acredito que essa área, entendo que essa área faz parte do entorno, mas não foi na Justiça Desportiva, mas na Justiça Comum. Tem a Lei Geral do Esporte que fala dessa responsabilidade e coloca
inclusive um número, 5 quilômetros na área ao redor do evento esportivo, a responsabilidade pela segurança do clube mandante. Então, em função do que traz a Lei Geral do Esporte, é de uma indenização, isso vai ser pela Justiça para ver se cabe uma indenização por dano moral pelo que aconteceu. E provavelmente caberá, porque a rua é exatamente anterior ao estádio. Provavelmente caberá. A única coisa que tem na história que eu acho importante corrigir é que os portões do estádio não estavam abertos, o que não exclui a responsabilidade do clube. São três coisas diferentes. O clube tem responsabilidade, a polícia militar tem responsabilidade e admitiu a falha de estratégia, e os portões não estavam abertos. Não exclui a responsabilidade do clube. É só esse ponto da informação que eu acho importante. O que estava aberto era o bloqueio que deveria ter sido feito pela Polícia Militar e que não estava feito. Por isso que os torcedores do Palmeiras... Ali tem 3 portões. Naquela rua Padre Antônio Tomás tem 3 portões. O portão C de acesso aos camarotes, o portão C1 de acesso à torcida do Palmeiras e o portão D, que é de acesso da torcida visitante. Entre o portão D e o portão C1, normalmente tem um bloqueio da torcida visitante para não passar. Esse bloqueio aqui não estava feito. As placas de aço estavam no chão, por isso começou a guerra. Obviamente, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse crime.